se a guerra mais brutal, tipo a mais implacável mesmo, do mundo corporativo não estiver acontecendo nas salas de reunião espelhadas, nem nas mesas dos diretores executivos, e se essa batalha silenciosa estiver ocorrendo agora mesmo, em um galpão escuro cheio de poeira, lotado de caixas de papelão empilhadas em paletes de madeira. Pois é um cenário que pouca gente imagina. Exato. A imersão de hoje vai abrir as portas de um universo que a maioria das pessoas prefere ignorar por achar, sei lá, entediante, que é a gestão e o controle de estoques. O objetivo desta análise é justamente quebrar esse mito de que o armazém é apenas um espaço físico morto. Nós vamos destrinchar como essas pilhas de caixas são, na realidade, o sistema nervoso central de qualquer negócio que fabrique ou venda produtos físicos. É o coração da coisa toda. Corporativa por trás das compras, as brigas monumentais entre departamentos e um malabarismo financeiro tão delicado que, olha, se uma única peça cair, impérios inteiros podem desmoronar. Para quem tem curiosidade sobre como as engrenagens da economia real giram nos bastidores sem que o consumidor final perceba o caos, esta exploração de hoje vai mudar a forma de olhar para qualquer prateleira de loja. Essa mudança de perspectiva muda o jogo por completo. O senso comum sempre tratou o estoque como um mal necessário, né? Um mero depósito onde as coisas ficam ali, pegando poeira, esperando até alguém precisar delas. Mas a realidade fria dos negócios, e isso fica muito claro no documento que a gente está analisando, mostra que o estoque é a manifestação física das estratégias, das inseguranças e, principalmente, das tensões internas de uma organização. É o campo de batalha, né? Com certeza. É ali que as filosofias de diferentes áreas da empresa colidem de frente. E colidem feio. Ok, vamos desempacotar isso. Porque antes de falarmos sobre números, finanças e planilhas, a gente precisa olhar para a dinâmica humana da coisa. O conceito fundamental que sustenta essa operação é a ideia de que o estoque funciona como um amortecedor. O famoso efeito lubrificante. Isso. Ele tem esse efeito lubrificante. A função dele é criar uma margem de segurança para absorver aqueles solavancos entre a hora em que a matéria-prima é comprada, o tempo que leva para fabricar o produto em si e o momento exato em que o cliente decide comprar. Em tese, esse amortecedor deveria trazer paz para a operação. Em tese. Mas, na prática, ele é o epicentro de um conflito de interesses gigantesco dentro das empresas. Gigantesco. É um cabo de guerra que envolve 4 forças monumentais e tá todo mundo puxando para lados opostos. Pensa, por exemplo, no departamento de compras. Qual a principal métrica de sucesso para quem trabalha comprando suprimentos? É conseguir o menor preço possível, eu imagino. Exatamente. E a forma mais clássica, a mais óbvia de conseguir um desconto absurdo com o fornecedor é comprando quantidades colossais. Lógico. Para a equipe de compras, olhar para um armazém lotado de matéria-prima até o teto é um troféu. Significa que o dever foi cumprido e a empresa pagou o mínimo possível por unidade. Certo, faz muito sentido. Eles querem ostentar o desconto. E logo ali do lado, a gente tem o departamento de produção, o chão de fábrica mesmo. O pessoal da produção não tá nem aí pro desconto que o pessoal de compras negociou. Zero. Não importa nada para eles. Pois é. O maior pavor de um gerente de fábrica é ter que desligar as máquinas porque faltou, sei lá, um parafuso específico ou uma chapa de aço. Para a produção, o cenário ideal também é um estoque gigantesco. Sim, eles querem transbordar o estoque. Eles exigem lotes imensos de material disponíveis o tempo todo para trabalhar com risco absolutamente zero de interrupção. Porque uma fábrica parada, é dinheiro queimando na fogueira, literalmente. É um desastre. E a terceira força dessa equação maluca é o departamento de vendas. Quem trabalha com vendas vive da imagem perante o cliente e, claro, da velocidade. Perder uma venda porque o produto vai demorar, digamos, 30 dias para ficar pronto é um pesadelo absoluto. Então, vendas exige que a empresa mantenha uma montanha de produtos acabados prontos para envio imediato. Para ontem, né? Isso porque garante o fechamento do negócio, a satisfação do consumidor e a comissão no fim do mês. Então temos uma situação
onde compras quer abarrotar o galpão para ganhar desconto, Uhum. produção quer abarrotar o galpão por segurança e vendas quer abarrotar o galpão para entregar rápido. Parece tipo uma família arrumando as malas para uma viagem de carro. Nossa, ótima analogia. O filho quer levar todos os brinquedos possíveis no banco de trás, a mãe quer roupas para frio, calor e chuva, tipo só por precaução, e o pai quer levar uma caixa de ferramentas inteira para qualquer emergência mecânica na estrada. O problema dessa viagem é o quarto passageiro, que é o departamento financeiro. Enquanto tá todo mundo jogando coisas no porta-malas felizes da vida, o financeiro tá ali, olhando para os pneus arriando e avisando que o carro vai ficar tão pesado que vai gastar o triplo de combustível. Ou pior, o motor não vai ter força nem para sair da garagem, né? Exato! E como o financeiro argumenta contra 3 departamentos que teoricamente só querem o bem da empresa? Porque comprar barato, não parar a fábrica e vender rápido parecem coisas ótimas para quem vê de fora. O que é fascinante aqui é como a ótica financeira desconstrói essa ilusão. Para o financeiro, cada caixa parada naquele armazém não é uma mercadoria simplesmente. É dinheiro em espécie que foi congelado. É capital imobilizado. Dinheiro preso ali significa dinheiro que não está rendendo juros no banco, não está sendo usado para marketing, não está financiando pesquisas para novos produtos. E a manutenção disso é caríssima. Muito cara. Tem aluguel do espaço físico, seguro contra incêndio, a equipe de segurança e o mais aterrorizante que o documento aponta, o risco de obsolescência. Nossa, esse é o pesadelo do financeiro. Imagina estocar milhares de unidades de um componente eletrônico e, 3 meses depois, a tecnologia mudar no mercado. Aquele estoque milionário vira lixo reciclável do dia para a noite. É uma tensão constante mesmo. Os sintomas de que essa guerra interna está fora de controle são nítidos em muitas operações, sabe? A gente vê empresas que sofrem com atrasos ridículos nas entregas ou que têm um galpão transbordando de material, mas a linha de montagem continua parando toda hora porque falta uma pecinha super específica que alguém simplesmente esqueceu de pedir. O que me leva a uma dúvida quase existencial lendo esse material. Se todos os pilares de uma empresa têm objetivos tão irreconciliáveis, como é que o negócio sobrevive sem implodir? Olha, a sobrevivência depende de abandonar essa mentalidade de que um departamento precisa vencer o outro. A gestão moderna de estoques, como o texto base define muito bem, não existe para dar razão a vendas ou a compras, ela existe para otimizar o uso do capital de forma global. Entendi. Porque se venda sempre ganhar a discussão, a empresa vai à falência, pagando aluguel de armazéns gigantescos e jogando produto encalhado no lixo. Se o financeiro sempre ganhar, a empresa perde todo o mercado porque nunca vai ter produto para pronta entrega. Perde o time, né? Total. O segredo é tratar a operação como um ecossistema integrado de quantidades e valores, e encontrando o ponto exato, aquele equilíbrio fino, onde a falta de produto não machuca as vendas e o excesso não asfixia o caixa. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o excesso de estoque costuma ser o grande vilão silencioso dessa história. É muito mais fácil comprar a mais pelo medo do que calcular o limite exato. E isso nos leva à matemática dura do lucro. Existe um paradigma muito comum no mundo dos negócios de que, se uma empresa está batendo o recorde de vendas, ela com certeza está nadando em dinheiro. É a maior mentira. Pois é. A realidade dos bastidores prova que vender muito nem sempre é sinônimo de lucro real, especialmente se o estoque estiver sugando os recursos como um buraco negro. Essa ilusão cai por terra na hora, quando a gente olha para a métrica que realmente importa, que o documento chama de Índice de Retorno de Capital. O conceito é brutalmente simples, mas super poderoso. Como funciona? O retorno é o lucro dividido pelo capital total que foi investido para gerar aquele lucro. A questão fundamental é que o estoque compõe uma parte gigantesca desse capital investido. Vamos colocar números reais nisso, para quem está ouvindo visualizar melhor. Imagina uma empresa operando normalmente. Ela tem um volume de vendas de, digamos, $1.800. E o capital total investido na operação, somando ali as máquinas, o dinheiro em caixa e, claro, todas aquelas caixas no estoque, é de $1.000. Certo. Se a gente dividir as vendas pelo capital, que é 1.800 por 1.000, a gente chega a um giro de 1,8. O que significa que,
Para cada dólar imobilizado na operação, a empresa conseguiu fazer ele gerar quase 2 vezes em forma de vendas, né? É um cenário base, ok, mas o truque de mestre não está em tentar vender mais. A grande sacada está em olhar para dentro. Como assim? Pensa no que acontece se essa mesma empresa, através de uma gestão de estoque mais inteligente, conseguir reduzir o dinheiro que está congelado no armazém em 20%. Bem, se o capital total era de $1.000 e a empresa consegue cortar $200 que estavam ali, digamos, inúteis no armazém, o novo capital investido cai para $800. Mas as vendas continuam exatamente as mesmas, os mesmos 1.800. Exato. Aí, dividindo 1.800 por 800, o giro de capital pula para 2,2. Percebe o impacto estrutural disso? A empresa aumentou sua eficiência, aumentou seu giro e, consequentemente, seu retorno sobre o capital investido de forma drástica. É impressionante. E fez isso sem precisar vender um único parafuso a mais. Não precisou lançar uma campanha de marketing milionária, não precisou contratar mais vendedores, nem abrir novos mercados. A rentabilidade saltou simplesmente porque a empresa parou de usar dinheiro como peso de papel no galpão. Perfeito, é bem isso. O que me obriga a fazer aquela pergunta difícil. Então, aquele sonho do gerente de compras de adquirir montanhas de matéria-prima só porque o fornecedor chinês ofereceu um desconto de, sei lá, 10%. Isso pode, na verdade, estar destruindo a empresa por dentro. Na imensa maioria das vezes, sim. Esse desconto é uma miragem financeira se o material for demorar 1 ano para ser usado na fábrica. O custo invisível de manter esse dinheiro imobilizado por 12 meses geralmente devora qualquer margem que aquele desconto inicial parecia oferecer. E a situação fica ainda mais dramática, muito pior, em épocas de inflação. Mas espera aí, como a inflação piora isso? Porque a lógica comum diria que se eu comprei barato lá atrás, antes do preço subir, não deveria ser bom. Parece bom no papel contábil, né? Tipo, a empresa vende um produto hoje e comemora um lucro altíssimo porque a matéria-prima foi comprada barata meses atrás. Mas é um lucro fantasma. Lucro fantasma. Sim, porque quando essa empresa for ao mercado amanhã para repor estoque daquela matéria-prima, o preço novo, que já está inflacionado, pode ser tão alto que vai consumir todo aquele lucro que acabou de ser registrado no sistema. E ainda por cima vai exigir que a empresa tire mais dinheiro do próprio bolso só para conseguir comprar a mesma quantidade de material de antes. Nossa, ou seja, ela acha que está enriquecendo, batendo meta, mas na verdade a operação está descapitalizando o negócio dia após dia. Exatamente. É a diferença brutal entre um lucro no papel e o dinheiro real caindo na conta bancária. E já que ter dinheiro congelado é um risco tão letal assim para a saúde da empresa, a gente precisa abrir as caixas e entender exatamente do que esse gelo é feito, sabe? Nem todo estoque tem o mesmo comportamento. Verdade. A estrutura de uma indústria, segundo o material que a gente analisou, geralmente divide os estoques em 4 categorias principais. A gente tem matérias-primas, produtos acabados, materiais auxiliares e os produtos em processo. Isso. Matéria-prima e produto acabado são os extremos óbvios da cadeia, né? Um é o que entra pela porta dos fundos, o outro é o que sai pela porta da frente. Mas os materiais auxiliares, por outro lado, são perigosamente subestimados. São as peças de manutenção, certo? Isso, peças de manutenção, graxa, lubrificantes, ferramentas de reposição. Muitas operações negligenciam isso por acharem que, não faz parte do produto final que vai para o cliente. Não agrega valor direto na cabeça deles. Exato. Mas pensa comigo, se uma correia transmissora de $10 arrebenta e não tem uma de reserva no galpão, uma linha de montagem inteira que custa $100 mil por hora fica ociosa. O efeito cascata de atrasos e multas contratuais transforma um item completamente banal em uma questão de vida ou morte para o fluxo de caixa. Faz todo o sentido. Mas, de todas as categorias listadas, a que mais me parece uma armadilha financeira é a de produtos em processo. Confesso que, lendo pela primeira vez, parece confuso. É matéria-prima? É produto pronto? Não é nenhum dos dois, e é por isso que é um problema gigantesco. Produtos em processo são os itens que já saíram do almoxarifado, já começaram a ser cortados, soldados, pintados ou montados, mas a fabricação ainda não terminou.
Eles estão ali, espalhados pelas bancadas da fábrica. Então, só para fazer uma analogia e ver se eu entendi, é como se a empresa estivesse construindo uma ponte sobre um rio, a matéria-prima são os tijolos empilhados na margem, o produto acabado é a ponte pronta, inaugurada, com os carros passando, os produtos em processo seriam a ponte construída pela metade, chegando ali no meio do rio. Perfeita analogia. E qual é a utilidade prática de uma ponte que só vai até a metade do rio? Absolutamente nenhuma. Ninguém consegue atravessar para outra margem com ela. Ela não pode ser vendida, não tem pedágio. E o pior cenário é que a empresa não pode simplesmente desfazer a obra, pegar aquele cimento molhado e os tijolos já cortados e, devolver para o fornecedor e pedir o dinheiro de volta, ou usar para construir um prédio em outro lugar. A matéria-prima deixou de ser pura. Já era. O dinheiro investido naqueles materiais, somado ao dinheiro pago pela hora de trabalho dos operários até aquele exato momento, está totalmente travado em um limbo. A liquidez é igual a zero. Ninguém no mercado compra um tênis com apenas metade da sola colada. Isso levanta uma questão importantíssima sobre o tempo. Se esse estoque em processo é um buraco negro de dinheiro que não tem utilidade nenhuma até ficar pronto para venda, a velocidade com que a fábrica opera deixa de ser apenas uma métrica de engenharia, de bater ponto, e passa a ser a métrica financeira mais importante da companhia. Total. É pura verdade. O volume de dinheiro que fica ali refém dos produtos em processo depende diretamente da duração e da complexidade da fabricação. Quanto mais longo for o ciclo produtivo, tipo semanas ou até meses para finalizar uma única peça pesada, mais capital de giro a empresa precisa injetar continuamente só para manter as luzes acesas e pagar os salários da galera. Porque o dinheiro não está voltando na forma de vendas, ele está preso ali na bancada. Então, acelerar a rotatividade dentro da fábrica, encurtando esse tempo de produção, é basicamente uma manobra agressiva para libertar a empresa da necessidade de, pegar empréstimos bancários caros para fechar as contas do mês. Exatamente isso. É sobre liberar o próprio dinheiro que está travado. Então, o que tudo isso significa? Nós temos departamentos lutando de forma violenta para estocar tudo, um financeiro desesperado tentando reduzir o capital preso no galpão e fábricas correndo contra o relógio para não afogar o dinheiro em produtos inacabados. É o caos. Se a chave da sobrevivência é manter os níveis de estoque os mais baixos possíveis, mas nunca permitir que falte um único parafuso para não parar a fábrica nem atrasar a entrega para o cliente, a matemática pura não resolve essa equação. A única saída lógica é que os gestores precisam ter a capacidade de prever o futuro. E é exatamente aí que a ciência da previsão entra como a base de todo o planejamento de materiais. Sem tentar prever a demanda, gerir estoque é literalmente jogar roleta russa no escuro. As empresas geralmente dividem seus esforços de previsão em duas grandes frentes, duas categorias: quantitativas e qualitativas. A parte quantitativa é a análise fria, onde o pessoal pega todo o histórico de vendas dos últimos anos, cruza com dados do PIB do país, índices de desemprego, evolução da renda da população e tenta traçar um gráfico super complexo. E a parte qualitativa seria o lado mais humano da coisa. São as pesquisas de mercado, as reuniões infindáveis com os gerentes de vendas e as opiniões de quem está lá na rua conversando direto com os compradores. Correto. Dá para dizer que o lado quantitativo olha para o comportamento do dinheiro e dos números. O qualitativo tenta entender o comportamento das pessoas. Sim. E dentro dessas tentativas de desenhar o amanhã, o documento lista algumas técnicas bem específicas. Uma das mais tradicionais é a chamada projeção, que parte da premissa básica de que a evolução futura das vendas vai ser uma extensão direta do que já aconteceu no passado. O famoso copiar e colar. A venda do nosso pneu fatalmente vai aumentar na mesma proporção. E ainda temos os modelos de como o consumo se comporta no gráfico ao longo dos meses. O texto menciona um consumo horizontal, que é super estável, quase não muda nada mês a mês. Tem o consumo de tendência, onde há um crescimento orgânico ou uma queda contínua ao longo do tempo, e tem o terror dos planejadores, o consumo sazonal. Esse tira o sono de qualquer um. Onde as vendas sobem e descem violentamente dependendo da época do ano, apresentando desvios gigantescos, às vezes de mais de 25% em relação à média. Tipo, vender sorvete no inverno e no verão,
ou material escolar em janeiro. E compreender a natureza do seu produto, se ele é horizontal ou se é sazonal, é o que define o ritmo de compras e o próprio tamanho do galpão necessário. Mas olha, eu preciso confessar que essa técnica da projeção que você mencionou me cheira a um desastre iminente. Dizer que nós vendemos 1.000 unidades no ano passado, logo vamos vender 1.000 esse ano, me parece de uma ingenuidade tremenda. Uhum. Não é a mesma coisa que dirigir um carro a 120 km por hora numa estrada desconhecida, olhando exclusivamente pelo espelho retrovisor. O que acontece quando surge uma curva fechada? Basear o planejamento de uma corporação inteira só no passado não é a receita perfeita para falir num mundo que muda de tecnologia a cada 6 meses. Essa provocação é excelente e atinge o ponto mais sensível de toda a teoria da previsão. Os modelos matemáticos baseados no passado são fascinantes, eles produzem gráficos belíssimos no PowerPoint e dão uma falsa sensação de controle para os diretores. Mas o próprio embasamento técnico por trás desses modelos faz um alerta claríssimo no documento. Eles só funcionam se e somente se o comportamento do ambiente permanecer inalterável. E quando é que o mundo real permanece inalterável? Tipo, nunca. A curva na estrada sempre aparece mais cedo ou mais tarde. Sempre aparece. O mercado pune duramente quem confia apenas na matemática retroativa. A projeção pura fracassa catastroficamente diante de influências que quebram a normalidade do dia a dia. Pensa numa mudança repentina na política econômica ou uma inovação tecnológica abrupta que faz o produto atual parecer pré-histórico da noite para o dia. E nos preços do setor. Com certeza. O gosto do cliente muda num piscar de olhos por causa de uma tendência que viralizou nas redes sociais. E nada disso, absolutamente nada, aparece nos dados do ano passado. E é por isso que, no fim das contas, a técnica que mais chama a atenção na leitura é a da predileção. Porque, apesar de todo o aparato tecnológico e estatístico que a gente tem hoje, as empresas ainda dependem desesperadamente do feeling, daquela intuição humana de executivos e vendedores mais experientes. Se a gente conectar isso com o quadro geral de tudo que a gente falou, vemos que a gestão de excelência é um ato de equilibrismo contínuo. Porque ignorar os dados e o histórico leva ao caos completo, à compra desenfreada e ao colapso financeiro. Mas acreditar cegamente numa linha reta no gráfico, ignorando o clima das ruas e as nuances do mercado atual, leva à obsolescência. Os números dizem onde o carro estava e qual era a velocidade dele, mas a intuição e a percepção humana dizem para onde o volante precisa ser virado agora para não sair da pista. É uma coreografia exaustiva e ininterrupta, para dizer o mínimo. E chegando ao final dessa nossa jornada pelos bastidores da logística, fica impossível olhar para um galpão de estoque da mesma maneira. A visão muda totalmente. Muda demais. Não se trata só de empilhar caixas em prateleiras para evitar que amassem. O gerenciamento de estoques é no seu âmago a verdadeira arte de mediar o ego e o pânico de diferentes departamentos. Nada na diretoria encontra a brutalidade implacável do fluxo de caixa no dia a dia. É uma alquimia, né? Onde o objetivo principal é libertar montanhas de dinheiro que estão ali invisíveis, escondidas na forma de matéria-prima não utilizada. É a corrida para acelerar a produção daquelas pontes construídas pela metade que a gente falou, tirando os produtos do limbo do chão de fábrica e transformando eles em faturamento o mais rápido possível. Sim. Em última análise, a tentativa constante de prever um futuro caótico, tentando mesclar a frieza dos números históricos com o instinto humano de sobrevivência. E compreender a profundidade dessas engrenagens todas, saber equilibrar os pratos ali do financiamento, da produção e da demanda, é o que realmente separa as organizações que dominam seus setores daquelas que vão definhar lentamente sem sequer entender por onde o dinheiro está vazando. E toda essa arquitetura complexa que nós discutimos hoje nos deixa com um pensamento final bastante provocativo para quem está acompanhando a imersão continuar a explorar por conta própria. Vamos lá. Hoje, o cálculo milimétrico para manter um estoque físico preventivo dita as regras do jogo e define quem lucra e quem vai à falência. No entanto, a gente vive a ascensão meteórica da inteligência artificial,
que já é capaz de analisar bilhões de variáveis globais e antecipar o comportamento do consumidor em tempo quase real. É verdade. Ao mesmo tempo, a gente vê a popularização das tecnologias de impressão em 3D, prometendo um mundo onde microfábricas locais criam produtos sob demanda no exato segundo em que o cliente aperta o botão de comprar no aplicativo. O que muda tudo. Diante desse cenário que, convenhamos, já está batendo a nossa porta, será que, para as próximas gerações, a própria necessidade de manter galpões gigantescos abarrotados de caixas apenas por precaução será vista como um conceito completamente extinto, ineficiente e um absurdo do nosso tempo? Fica a reflexão para o futuro. Até a próxima análise.